mensagem da Palavra de Deus com o seguinte tema: o alinhamento profético, divisa, o alerta final, pensamento. A lei de Deus é maior do que a lei dos homens. Segunda Reis, capítulo 17, do versículo 7 ao 20, e nos diz assim a palavra do Senhor: e sucedeu assim por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, e de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram aos seus deuses estranhos do Egito, e andaram nos estatutos das nações, que o Senhor lançara fora dos filhos de Israel, e nos costumes dos reis de Israel. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as cidades, desde a torre dos atalaias até a torre forte. Vai para o versículo 13 para nós ganhar tempo aqui hoje. E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas, dizendo assim: convertei-vos dos vossos caminhos maus, dos caminhos que vós tens seguido, e guardai os meus mandamentos, retornando para ele, e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, e que eu vos enviei pelo ministério dos meus servos, os profetas. Porém, não deram ouvido, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seu pai, que não creram no Senhor seu Deus, e rejeitaram os estatutos e o concerto que o Senhor fizera com os seus pais, como também o testemunho com que protestou contra eles, e andaram após as vaidades, e fizeram coisas vãs, como também após as nações que estavam em redor deles, dos quais o Senhor lhe tinha dito que não fizesse tais coisas, e deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, e fizeram ídolos de bosque, e serviram a Baal, e também passaram pelo fogo seus filhos e suas filhas, e deram-se às adivinhações, e creram em agoeiro e vendezo, para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocarem a ira, pelo que o Senhor muito se indignou, e os tirou de diante de sua face. Nada mais restou, senão a tribo de Judá, e até a tribo de Judá não guardou os mandamentos de seu Deus, antes andaram nos costumes do mundo. Israel assim fizera, pelo que o Senhor rejeitou toda a semente de Israel, e os oprimiu e os deu na mão dos seus despojadores, até que o tirou de diante de sua presença. Ao toque de 5 segundos, entraremos neste manto de revelação. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Atenção, toda a raça humana. Esta mensagem é para todas as idades, desde o 0 ano de idade até o tempo determinado por Deus. Meu nome é Gelson Bezerra da Silva, pregador da Palavra de Deus, instrumentista da Casa do Senhor, elevita, seguidor de Jesus Cristo, e sendo sim, locutor desta emissora de rádio, formação religiosa, seminário teológico Paulo Leiva Macalão e outras instituição religiosa, escolaridade, 2º grau completo e cursos que complementam ao meu colegial. Busquei o conhecimento para manejar bem a palavra da verdade. O tempo chegou, a hora é agora de esclarecermos profundamente o que está escrito na palavra de Deus. Nesta hora Deus vai falar com você que está nos ouvindo através do seu aparelho moderno ou não moderno, ou através do seu aparelho de som mono, estéreo
ou digital. Não importa a qualificação técnica do seu aparelho, se é avançado ou não avançado. O importante é você ouvir e entender Deus falando com você. Jesus Cristo te esclarecer e salvar, e o Espírito Santo te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Você que está aí nos ouvindo, através do seu MP3, MP4, MP5, MP6, MP7, MP8, MP9, MP10, ou através do seu Walkman, ou através do seu pendrive rádio, ou através do seu celular rádio, ou através do seu digital video play, ou pela internet, ou no trem, ou no carro, ou na Kombi, ou no ônibus, ou no caminhão, ou na sua van, ou no seu jegue móvel, ou você que está aí de moto, de bicicleta, de velocípede, ou a pé, ou aí na sua casa, no seu apartamento, no seu comércio, no seu bazar, na sua rua, na sua escola, no banco, na praça, no shopping, no hospital, com os amigos, com os parentes, com os vizinhos, com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, com os adultos, com os anciões e com as mulheres de diversas idades. Hoje é o dia da vossa vitória. Esta mensagem é para todas as idades. Para você que está aí me ouvindo, virá um esclarecimento profundo da parte de Deus. Vou me apresentar de novo. Preleitor Gelson Bezerra da Silva, guitarrista da Casa de Deus, levita instruído por Jesus Cristo e locutor desta emissora de rádio, comunicando, apresentando e profetizando ao vivo para você. Em Isaías, capítulo 50, versículo 4 diz assim: o Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo o que está escrito na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, no Evangelho eterno. Eu não sei como é que você entende aquilo que vem da parte de Deus, ou qual a eloquência da pregação que tem chegado aos seus ouvidos, ou qual o sentido principal dessas palavras. Como que você entende aquilo que vem da parte de Deus? Se é através de uma ministração, de uma pregação, de uma narração, de uma mensagem, de uma profecia, de um anúncio, de uma palestra, de uma ilustração, de uma propaganda, de um comentário, de uma revelação, de uma locução, de uma comunicação, de uma falação, de uma visão, de uma reflexão, de um sonho entregue pelo profeta ou de uma proclamação. Pois em breve os anjos vão vir aqui, você querendo ou não querendo ouvir, eles irão falar, pregar, anunciar o que está escrito no Evangelho eterno. Ou se você ouviu, entendeu e percebeu através de uma orientação, de um conselho, de uma história, de um prospecto, de um estudo bíblico, ou foi no culto de doutrina, ou foi na escola bíblica dominical, ou foi uma conjectura espiritual, ou foi fatos relatados do cotidiano, ou foi através de um pergaminho, ou através de um papiro, ou através de uma música, pois a letra de uma música expressa também uma mensagem, ou foi um pensamento, ou foi através de um livro, de uma revista, de um jornal, ou de uma notícia. Eu só sei de uma coisa: para cada entonação de voz, há vários sentidos de várias vozes de falar, mas que seja assim com um único propósito: expressar a vontade de Deus na terra. Pois na Bíblia está escrito assim, que são vários tipos de vozes no mundo. Você encontra isso em 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 10 ao 14, que nos diz vozes no mundo: voz de criança, voz de adolescente, voz de jovem, voz de homem, voz de ancião e voz de mulheres de diversas idades. Perceba muito bem o que Deus quer falar contigo aqui hoje, porque de uma fonte não pode jorrar duas águas: ou é águas doces, ou é água salgada, ou é águas boas, ou é águas amargas, ou é águas que curam, ou é águas que adoecem. Pois em Amós, capítulo 3, versículo 3, nos diz assim: poderão dois andar juntos se não estiverem de acordo? Com certeza não. Se o homem morreu espiritualmente, não tem mais como andar com a palavra de Deus. Tem que ressuscitar de novo, porque se a palavra de Deus é viva e eficaz, aqueles que assim a pregam têm que ser vivo e eficaz e apto para discernir, tanto para pregar como para receber a vontade de Deus na sua vida. Não aceite qualquer coisa
aqui hoje, irmão. Vou entregar tudinho, porque já está vindo uma revelação aqui profunda, tremenda. Eu não estou nem aí com os faladores. Se eles quiserem falar, é com eles e Deus. Deus depois resolve com eles. Eu só sei de uma coisa: muitos já têm perdido a visão dos céus, o caminho da terra prometida, a direção de Deus, e estão andando conforme os seus próprios caminhos. Esqueceram os estatutos do Senhor, esqueceram a lei de Deus, e estão mais na lei dos homens, ou em evangelho de homens, do que no evangelho daquele que fez o céu e a terra. Mas Deus vai cobrar, porque ao culpado Deus não vai tirar por inocente. Não vai tirar. Não adianta você querer inventar, não adianta você querer enfeitar o pavão. Não aceite imitação, só evangelho original, que tem a marca e o sangue de Jesus. É o que eu estava argumentando e falando anteriormente, antes de eu começar a ministração. Isso aqui desceu fresquinho, a representação original, porque não estava no script não. Estamos vendo muitos evangelhos pirateados, muitos evangelhos do Paraguai, porque a Bíblia diz que já existe outros evangelhos. Como tu prova isso, irmão? Se houver alguém ou um anjo aparecer vos apresentando outro evangelho, além daquele que já foi posto, seja anátema. E aviso, não estava nem no script, desceu fresquinho aqui agora. Vou entregar tudinho aqui hoje, antes de meia-noite. Graças a Deus que nós temos o apoio daqueles que são espiritual. Mas uma coisa eu tenho para vos dizer aqui hoje: estarei extraindo passagens bíblicas. Você vai ouvir argumento, você vai ouvir palavra aqui hoje, você vai ouvir papiro, alimento do céu, maná, pão fresquinho, vindo da parte de Deus. Observando a Bíblia Sagrada e observando os nossos tempos atuais, nós temos visto que já estamos caminhando para o final dos tempos, para o arrebatamento da igreja, para o fim de todas as coisas. Só estão alegres com esse mundo, irmão, e só querem ficar neste mundo. Quem não vai para o céu mesmo, porque aquele que vai para o céu, ele tão somente se santifica, busca o Senhor, se separa, é diferente. Vou entregar tudinho aqui hoje, dentro da eloquência da pregação. Deus vai falar aqui hoje. Observando a Bíblia Sagrada, nós estamos vendo os tempos atuais, tecnologias e mais tecnologias, avanço da informática, avanço dos fofoqueiros, avanço de tudo nessa vida. E os homens, quanto mais tecnologia, mais eles ficam afastados do Senhor Deus, do Deus que fez o céu e a terra. Temos observado que eles agora querem implantar lei até para a proibição da pregação do evangelho, porque hoje tem igreja para tudo, irmão. É igreja para todo tipo de gosto, para todo tipo de gente. Daqui uns tempos vai ter igreja até dos animais. Vão levar os cachorrinhos para a igreja, vão levar os gatinhos para a igreja, vão levar a vaca, vão levar o boi. É a igreja dos animais, porque é igreja de tudo hoje. Mas uma coisa eu tenho para vos dizer aqui hoje: examinai as escrituras e vede se ainda está no caminho. Vede se esse evangelho ele é original ou se é do Paraguai, porque se for do Paraguai, sai fora daí. Aceite só marca original, só aquele que tem a marca e o sangue de Jesus, que vai dar certo. Fora o contrário, é inferno para onde os defraudadores hão de ir, porque defraudar a palavra de Deus, deixar o mandamento de lado e criar outros estatutos sem a autorização do Senhor. No juízo final, Deus vai acertar com os defraudadores. Observando aqui a Bíblia Sagrada, porque é santa, sagrada e é viva e eficaz. Quem já morreu espiritualmente não pode tocar nessa palavra. Se tocar, vai trazer heresia. Se tocar, vai distorcer. Se tocar, vai falar que nem tudo é o que está escrito, para a perdição da alma dele e dos ouvintes que os ouvem. Porque a Bíblia diz que salvação é individual. Cada um vai dar conta de si a Deus. Então medite nas escrituras. Veja se está escrito. Veja se aquele que está te ensinando, ou o teu líder, ou aquele que está te liderando, ele tem te botado de acordo com a palavra do Senhor. Porque, fora o contrário, seja anátema. Ainda que apareça um outro evangelho, não siga outro evangelho. É o que eu falei, vou repetir de novo.
só o que tem a marca original do nome e do sangue de Jesus, que expulsa os demônios do inferno. Isso é só a introdução, hein? Observando a Bíblia Sagrada e observando os nossos tempos atuais, tudo está mudando. Aqui no livro de 2 Reis, a Bíblia diz que o povo de Deus, que Deus tinha tirado do Egito, eles tinham visto as maravilhas, eles tinham e sabiam que Deus tinha abatido Faraó e os seguidores de Faraó. Deus tinha dado maná no deserto. Deus tinha alimentado aquele povo. Deus tinha feito de tudo para que aquele povo viesse a ser agradecido a Ele. Mas o que acontecia? O povo era ingrato. O povo preferia mais seguir a idolatria de uma imagem de escultura do que ouvir a voz de Deus. E detalhe, o povo fazia ainda de propósito. Tudo aquilo que era para irritar o Senhor, aí eles faziam mesmo. E Deus era misericórdia, Deus é amor. Deus é amor, mas é justiça. E a Bíblia diz, no livro de Naum, dizendo que ao culpado, Ele não vai tirar por inocente. Observando aqui a Bíblia Sagrada, eles começaram a seguir nos estatutos das nações, das leis que as nações tinham criado, que eram leis defraudadas, leis que não havia de acordo com a palavra do Senhor. Se for uma coisa, irmão, que for criada de acordo com a palavra do Senhor, aí sim, você tem que ouvir, você tem que observar. Mas se for uma coisa que te obrigue à idolatria, que te obrigue à prostituição, que te obrigue a rejeitar a palavra do Senhor, que te obrigue a se silenciar, não se silencie, pregue o evangelho, anuncie, porque Jesus Cristo falou, se eles não pregarem, se eles não clamarem, as pedras clamarão. Mas a Bíblia também diz, respeitai as autoridades constituídas por Deus. Mas se for uma autoridade corrompida, aí não. Se a tal autoridade chega para você, se vicie, se prostitua, idólatra, faça isso, aquilo outro, não faça. Porque se a palavra de Deus condena, você jamais vai entrar em caminho contrário com aquilo que é a única esperança da raça humana para dar a salvação e trazer o homem a uma consciência de uma conduta estável. Uma coisa eu tenho para vos dizer aqui hoje, todo defraudador, todo homem que comete delito imoral, todo aquele que contraria aquilo que Deus quer organizar para trazer o homem a uma consciência, para trazer o homem ou a mulher a uma restauração estável. Deus, nessas últimas horas, através do Evangelho da Verdade, Ele quer restaurar a sociedade, Ele quer restaurar a moral de um homem, porque o homem anda por aí vivendo sem moral nenhuma. Ele quer restaurar a justiça, Ele quer restaurar tudo, mas tão somente você tem que crer, você tem que acreditar, você tem que deixar a prostituição, deixar a idolatria, deixar aquilo que a palavra de Deus condena, porque os homens do tempo passado que deixaram a palavra do Senhor e seguiram nos estatutos de nações que defraudavam a palavra de Deus, se afundaram e pereceram por não ouvir a voz do Senhor seu Deus através dos seus servos, através dos seus profetas. No final você viu o que acontecia, era terremoto, era enchente, era dilúvio, era fogo que descia do céu, era enfermidade. Os nossos tempos atuais não está diferente, já que não se ouve mais a voz do Senhor e não se guarda mais os mandamentos e não segue mais os estatutos das Escrituras Sagradas. Vem terremoto, maremoto, enchente, doença, gripe suína, vem muitas coisas acontecendo nos quatro cantos do mundo. É avião que cai, é navio que afunda, é ônibus que bate e explode, é trem que descarrega. Meu Deus do céu, é muita coisa que está acontecendo nos quatro cantos do mundo. Observai a palavra do Senhor, retornai para o Senhor vosso Deus, porque Ele quer vos trazer a uma consciência e a uma santidade sobre a face da terra. Observando a Bíblia Sagrada, observe o que acontecia com aqueles que saíam dos mandamentos do Senhor, com aqueles que se entregavam à prostituição, com aqueles que se entregavam à idolatria do mundo, com aqueles que defraudavam a palavra e dizia, quem sabe sou eu. Verdadeiramente você tem um livre-arbítrio. No livre-arbítrio Deus não pode tocar, mas sabe de uma coisa, semeou corrupção, vai colher destruição, semeou pecado, vai colher a morte. Que o homem semear, isso ele vai colher. Agora, jamais
tente silenciar um profeta de Deus, porque a única esperança da raça humana é pregação do Evangelho e adoração ao Deus que fez o céu e a terra. O que a gente não aceita é um homem que se diz ser profeta, é um homem que se diz ser alguma coisa na casa do Senhor. Eu vou falar aqui hoje, eu vou entregar. E desacatar uma autoridade, desacatar a um homem que está querendo trazer a conduta estável de um outro homem que está cometendo imoralidade. O que nós não aceitamos é isso. Se ele se diz ser profeta, ele respeita a lei de Deus e a lei dos homens dentro do limite. Mas o que observamos hoje nos nossos finais dos tempos, nos últimos tempos, exagero de algumas pessoas. Vou falar aqui hoje, vou entregar tudinho aqui hoje, não vou levar nada para casa, meu Deus do céu. O homem e a mulher têm que ter um equilíbrio, tanto para pregar, como para estudar, como observar e entender a lei de Deus e a lei dos homens. Agora, se a palavra de Deus condena homem com homem, eu não posso aceitar. Agora, nós somos sábios, nós vamos fazer o que Deus fez. Se eles não se importam de ter entendimento de Deus, de conhecer a Deus, Deus os largou com suas paixões. Assim somos nós. Vamos largar ele com suas paixões e continuar pregando o Evangelho da verdade. Porque a palavra de Deus diz que homem com homem é abominação, mulher com mulher é abominação, homem com animal é abominação. Assim está os nossos tempos atuais. Deixaram de ter conhecimento de Deus e andaram com os seus próprios caminhos e Deus os largou. Estamos diante das coisas que estão acontecendo diante dos nossos olhos. Nos finais dos tempos agora, salvação é coisa séria. Se você não quiser a salvação, Deus também não vai te obrigar. Mas saiba de uma coisa, morreu, segue-se o juízo. Hebreus 9, 27. Estamos observando aí como que estão as coisas. Será que é a teocracia, ou se é a democracia, ou se é ditadura? É direito de expressão ou proibição? Nós somos inocentes ou somos condenados? São palavras eruditas, expressas em músicas sadias, ou são palavrões expressos em músicas que conduzem já uma criança a uma sexualidade? Porque no jornal, seu recorte está lá comigo, lá em casa, no jornal circular mundano, disse assim, que músicas mundanas com tons sexuais despertam o sexo na criança e no adolescente. Eu estou com o recorte do jornal lá em casa, é matéria do jornal Cotidiano, que está acontecendo. Eles deixaram o caminho estreito e agora estão caminhando, não é nem na porta larga, é uma avenida asfaltada, tá podendo tudo, pode isso, pode aquilo outro, mas no final só não vai poder entrar no reino dos céus. Jeremias profetizou assim, dizei ao rei e à rainha e aos homens dessa terra, para que eles venham sim consertar com o Senhor, se humilhar diante de Deus, para que Deus assim possa restaurar o planeta Terra. Mas o que está acontecendo? Eles ficam mais distante, consertar com Deus que nada, quero ficar a milésimo de distância. Para eles, quanto mais pecar, melhor é. No livro de Atos dos Apóstolos diz assim, capítulo 19, versículo 19, que também os que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros de bruxaria, feitiçaria, idolatria e queimaram a presença dos apóstolos, não se importando com o valor, mas vendo que o maior valor é seguir a Deus e ter a alma salva. Destrua aquilo que tem te afastado do Criador. Destrua essas revistas imorais, essas revistas que tem mulheres peladas ou homens pelados. Destrua esses filmes de pornografia, destrua as tuas bebedices, destrua seus livros de feitiçaria, porque Deus vai cobrar. Deus vai cobrar todo homem infrator que tem defraudado a palavra de Deus. Homem com homem é abominação, mulher com mulher é confusão, parente com parente é destruição, ser humano fazendo sexo também com animal é destruição também. Tem defraudado a palavra do Senhor e mudado as coisas para a sua própria destruição. Homens que são ouvintes também de música mundana jamais entrarão no reino dos céus, que ficam vendo também essas novelas imorais, ou então crentes e tem mudado as coisas namorando com o mundano. Isso está tudo errado, porque a palavra
palavra de Deus diz assim: sede santo, como Ele é santo. Quem é santo se santifica-se mais, e quem é injusto faça mais de justiça. Mas no final dos tempos, Deus há de cobrar a todo homem infrator no juízo final. Filmes imorais, revistas com chocarriças, roupas transparentes que está mostrando toda a sua sensualidade e fazendo o próximo pecar para a cobiça. Deus vai cobrar, Ele há de cobrar vaidades dos pés à cabeça, tatuagem no corpo, línguas palavrudas, gírias e apelidos. Isso não é de Deus, pertence ao Deus desse século. Porque deixaram os mandamentos de Deus e seguir os seus próprios caminhos. Mas saiba de uma coisa: o Deus que fez o céu e a terra tudo vê, tudo contempla, tudo sabe, tudo está no seu controle, e a seu tempo Ele há de cobrar um homem infrator. No livro de 1 Coríntios capítulo 6 versículo 10 diz que nenhum efeminado entra nos céus. No livro de Romanos também diz que mulher com mulher também não entra, não. E no livro de Levítico capítulo 18, do versículo 1 ao 30, nos diz acerca de casamentos ilícitos e de uniões abomináveis. E no livro de Gênesis, os homens estavam com a mente tão maligna que queriam fazer sexo até com os anjos angelicais. Exagero meu? Vai lá para o livro de Gênesis, capítulo 19. Antes do fogo descer em Sodoma e Gomorra, nesta imundice e podridão, tantos estão cometendo tanta imoralidade, e Deus há de cobrar. E aqueles que cometem delitos imorais, se não se consertarem ainda em vida, Deus os lançará no fogo do inferno. Um neto panhando a própria avó, o filho panhando a mãe, o pai panhando a filha, o primo panhando a prima, o padrasto panhando a enteada, o tio panhando a sobrinha, o avô panhando a neta, a mulher panhando mulher, o homem panhando homem, ou vice-versa. A situação anda tão nojenta que debaixo dos cobertores eles também estão panhando os animais. Coitados dos bichinhos, nem os bichinhos estão escapando, porque no livro de Levítico nos diz a Deus advertindo o povo que estava cometendo atos sexuais até com os animais. Era com o cavalo, com a égua, com a vaca, com a galinha, com o porco, com o cachorro. Muita mente maligna, é mente muito imunda, e Deus há de destruir. Vários lugares já têm afundado, e é a mão de Deus, porque não se importaram de ter conhecimento de Deus. Deus os largou com suas próprias paixões. Os homens com a mente tão maligna queriam fazer sexo até com os anjos. Livro de Gênesis. E Deus os destruiu com fogo e enxofre. A maldição está percorrendo os 4 cantos do mundo, mas Deus há de cobrar, porque os homens têm se vestido de maldição. E tudo isso que eu falei tem referência bíblica. Não dá tempo de eu falar aqui, mas eu anotei tudinho, tudo isso que eu acabei de falar aqui agora. É no livro de Gênesis, no livro de Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, no livro de 1 Coríntios, no livro de Joel. O negócio é tão sério, irmãos, irmãs e telespectadores, para você entender a situação da gravidade, como que as coisas estão acontecendo por aí. Medite no livro de Levítico, do capítulo 18, versículo 1 ao 30. Deus não deixa nada escrito à toa, antes tão somente deixa para que seja testemunho contra os próprios homens infratores, para no juízo final cobrar esses homens e os lançarem no lago de fogo e enxofre. Muitos até dizem assim: eu não me envergonho do evangelho, eu prego o evangelho mesmo, mas o evangelho olha assim: você não se envergonha de mim não, mas eu tenho uma vergonha de você, porque no livro de Apocalipse diz: vai ficar de fora os cães, os feiticeiros, aqueles que se defraudaram a palavra, os tímidos, os efeminados, todos aqueles que mudaram o curso da palavra de Deus para o seu bel prazer, hão de queimar no fogo do inferno e em breve no lago de fogo e enxofre. E detalhe, isso tudo está escrito, hein, na Bíblia. Tudo isso eu peguei referência
referência bíblica, até dos animalzinhos. Você pode ver lá no livro de Êxodo, capítulo 22, versículo 19. Todo aquele que se deitar com um animal, certamente morrerá. Vai lá ver, é profundo isso, irmão. Deus não deixa nada escrito à toa. Antes, tão somente, Ele conhece o que acontece entre quatro paredes. Deus sabe tudo, porque você já está observando por aí, ó, a natureza é muita podridão, que a natureza já está em fúria. Os animais andam em fúria por aí. As potências dos céus já andam abaladas, furacões, terremotos, chuvas fortes, seres humanos andando sem consciência, e anjos celestiais hão de desembanhar as espadas nesses últimos tempos, e muitos descerão o pó da terra. É crise mundial. Você já ouviu falar que já houve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e parece que vai acontecer, parece não, acontecerá a Terceira Guerra Mundial. Muitos já estão tremendo na base, e os homens que dirigem as nações, eles parecem que não têm consciência. Já é crise, já há fome, é doença, é terremoto, as coisas acontecendo nos quatro cantos do mundo. Aí levanta-se um homem com a mente maligna e começa a querer declarar guerra. Isso que é um homem sem consciência. Vamos continuando. É muitos falsos profetas e falsos Cristo aparecendo. É heresias se multiplicando. Em vários lugares você ouve passando no jornal, na tiravisão, na internet também, que é um dos meios de você ver as coisas que estão acontecendo nos quatro cantos do mundo. É mortos, é cadáveres, é defuntos, é corpos em vários lugares. E em Naum está escrito assim, que nos últimos dias, nas últimas horas, isso aqui é sério, em Naum está escrito: muitos hão de aparecer, muitos mortos. Os cadáveres estarão em todos os lugares, os defuntos se espalharão e os corpos hão de aparecer. Você está vendo aí, ó, avião que cai, ônibus que explode, várias pessoas morrem, trens que descarrilham, aviões que caem dos céus, moto que bate, a pessoa desce a sepultura. Agora, uma coisa eu tenho para vos dizer: estejai preparado, porque o amanhã pertence a Deus. Se hoje ainda dá para você se acertar, se acerte. Se hoje ainda dá para você se ajeitar, se ajeite, porque ao atravessar desta vida para outra, encontraremos com aquele que deu oportunidade à raça humana. Você vê aí, ó, as coisas acontecendo, muitos escândalos nos quatro cantos do mundo, esfriamento de igreja, guerras de nações contra nações, guerra de reinos, guerra civil, guerra nas comunidades, guerra em família, guerra de religiões, leis que se afrouxam, imoralidades que aumentam, e sociedade se desestruturando por causa das coisas que estão acontecendo. A imoralidade vai aos poucos aparecendo aqui e ali, em todo lugar. É muita coisa. Se eu for falar tudo aqui, irmão, vai dar tempo. E você vê a própria matéria no jornal. Eu vi, irmão. Ninguém fofocou pra mim ou falou no meu ouvido, não. Eu vi quando um apresentador de TV, ele estava meio pasmado, de boca aberta, com o olho arregalado. Ele estava fora do seu estado normal. Ele estava assim com aquela preocupação: o que é isso? É muita desgraça acontecendo nos quatro cantos do mundo. A Itália acabou de afundar com um terremoto, e próximo de nós aqui na nossa nação, no Brasil, está acontecendo a mesma coisa. Foi Santa Catarina, é Mato Grosso do Sul, é Minas Gerais. Então, o que é isso? O que está acontecendo? Será que é o fim do mundo? É o fim das coisas? É o fim de todas as coisas? Ele estava pasmado, o apresentador de TV. Eu vi, irmão. Ninguém falou nada pra mim. Ele apresentando ali. No dia seguinte estava a matéria no jornal: estamos caminhando para o fim do mundo, porque os homens andam sem consciência, cometendo delitos imorais. E aonde isso tudo vai parar? Aonde? Ou no inferno ou no céu. Dou a resposta aqui. Tudo isso que anda acontecendo nos quatro cantos do mundo. Não seja bobo. Eu não estou falando nada de mais e nem de menos. Você vê a matéria no jornal. Deixa a novela um pouco de lado. Deixa os seus filmes mundanos um pouco de lado. Deixa essas imoralidades que você está vendo de lado. Liga o Jornal Nacional. Liga as reportagens que anda passando, que você vai ver. Olha para o semblante dos repórteres. Tem alguns que ficam até meio frio. É tanta informação, tanta má informação. E lá eles estão ganhando que tem que mostrar uma aparência. Mas dentro deles, no interior deles, eles andam cheios de medo, porque sabe que o amanhã eles podem ser o próximo, que pode partir com um terremoto, que pode partir com um furacão, que pode partir de repente com uma inundação.
enchente. Irmão, temos que se conscientizar, porque a mão de Deus já está sobre a face da terra. Não estou inventando, não estou aumentando e não estou diminuindo, porque você sabe, você não é bobo, isso está acontecendo nos 4 cantos do mundo. Prepara-te para te encontrar com o Senhor teu Deus, porque você vê a matéria que passa na tiravisão. É terremoto, maremoto, avalanche, furacão, vulcões, trovões, meteoros, granitos, raios, tempestades, inundações, ventos fortes, tornados, aquecimento global, que é o que está mais no linguajar aí, na boca do povo, aquecimento global, geleiras derretendo, camada de ozônio, e abrindo mais e mais câncer de pele, por causa do excesso de calor. Deus está tocando na terra, os fins dos tempos se aproximam, e Jesus Cristo está voltando! Meu Deus do céu, Ele já está vindo aí para buscar o seu povo. Quem vai ser o teu acusador no juízo final? Se conscientize agora, porque no livro de Romanos está escrito que a consciência e os segredinhos vão aparecer. Quem vai ser o teu acusador no juízo final? Vai ser o furto, vai ser a fornicação, vai ser o adultério, vai ser mentira, vai ser calúnia, vai ser defamação, vai ser defraudação, vai ser bebedice, vai ser feitiçaria ou a idolatria. Ou outros contextos que eu poderia verbalizar aqui. No juízo final, a consciência vai arder, os segredinhos vai ser revelado, e só foi salvo quem se consertou verdadeiramente com Deus. Exagero! Satanás está acorrentando vidas e mais vidas. Vidas que estão andando por aí acorrentadas por Satanás. Corpos humanos na terra, acorrentado por Satanás e seus demônios, aos poucos apodrecendo, igual Isaías falou, em Isaías capítulo 1, do versículo 1 ao 11, é uma cabeça que não tem personalidade, é uma mente cauterizada pelo pecado, é os olhos cegos pelo Deus desse século, é o nariz que só cheira podridão e esgoto, é os ouvidos com comichões nos ouvidos, não ouve nada, é uma língua maldita que fala gíria, palavrão, profanação e fofoca, é um coração negro e pedrificado de imundícia, é uma mão mirrada que não abençoa ninguém, mão de vaca. Os profetas então vai passar a maior prova com esses. É os pés paralíticos que não caminha mais para a casa do Senhor, é um corpo leproso que se prostitui, que se vicia, e é uma alma doente sem salvação, pois a alma que pecar, esta morrerá. Agora fala que eu estou exagerando, tudo isso tem passagem bíblica. A raça humana, aos pouquinhos, a se apodrecendo de pecados, semeando pecado e colhendo a morte, semeando corrupção e colhendo destruição, semeando mentira e colhendo fofoca, muitos inventando e o vento voltando para eles. Deus está cobrando na terra, pois o homem tem semeado e tem colhido aquilo que ele semeou. A única esperança do planeta Terra é a pregação do Evangelho por profetas da verdade que conhecem a voz do seu Deus. E se isso for silenciado, e se isso for calado, qual será o fim da raça humana? Em Provérbios capítulo 3, versículo 33, nos diz assim: a maldição está na casa do ímpio. Vamos se aprofundar, não é se afundar não. Tem muitas pessoas que em vez de se aprofundar na palavra de Deus, não se aprofunda não, elas se afundam e ainda afundam um montão. Vamos mais, glórias ao Deus que fez o céu e a terra. Já está chegando a hora, irmão, e o tempo já está próximo em que as jumentas voltarão a profetizar, os corvinhos vai virar garçom de novo, os grandes peixes vai transportar profetas às nações, os peixinhos vai ser os cofrinhos dos servos do Senhor. As árvores vai começar a agarrar esses abissalão, cobiçadores de mulher de seu pai, e vai os matar. Os bichinhos vai ferir essas aboboreiras, a fome vai se multiplicar mais. Os leões devorarão os falsos profetas carnarebes, os cães comerão as
carne dessas Jezabéis feiticeiras. Aqueles que recebem glória para si serão fulminados igual o rei Herodes. Os ventos fortes vai cair sobre a casa dos filhos de Jó e sobre os seus irmãos primogênitos também, porque andam enchendo a cara. O mar se alto elevará e muitos vão morrer afogados. O sol vai se aquecer até 7 vezes mais e a língua vai secar no seu paladar e os olhos pularão para fora. As geleiras da Antártida já estão derretendo. O universo vai mostrar a ira de Deus. A lua vai se tornar em sangue. As estrelas cairão dos céus. As potências dos céus serão abaladas. Meteoros hão de cair na terra. Granitos hão de cair aqui também. E anjos celestiais vão aparecer a olho nu. Muitos contemplarão as faces desses anjos com as espadas desembanhadas, mostrando a ira de Deus na terra. E a Bíblia diz que até os cavalos vai ajudar a Dona Morte. Monta aí, porque chegou a hora da profecia se cumprir. E a Dona Morte vem a cavalo e começa a se multiplicar os mortos, os cadáveres, os defuntos, os corpos em todos os lugares, porque a Dona Morte já está andando a cavalo. Uma coisa eu tenho para vos dizer: o inferno só está gostando com isso, dos homens infratores, porque eles têm cometido delitos imorais, defraudado a palavra de Deus, e o inferno anda tragando os seus mortos. É peste, doenças e enfermidades e pragas nos 4 cantos do mundo, e só vão se escapar aqueles que guardarem a palavra de Deus e seguir o mandamento. Mas, irmão, desse jeito não há esperança. Assim, Jesus Cristo é a esperança. A palavra de Deus é a esperança. O Deus que fez o céu e a terra está alertando aqui hoje. O Espírito Santo quer convencer. Os anjos celestiais já estão aguardando a ordem para começar a fazer a obra do Senhor se cumprindo. O Apocalipse que diz que os anjos hão de pregar a todo povo, nação e língua, e vão ter que ouvir a palavra de Deus do jeito que ela é. Muitos sacerdotes já perderam a visão, porque os sacerdotes, ele anda por aí, ó, perderam a visão, não enxergam mais a glória do Senhor. Uma coisa eu tenho para vos dizer: Deus há de cobrar. Ressuscita de novo para pregar o evangelho do jeito que ele é. Ressuscita de novo para anunciar o evangelho do jeito que ele é, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e apta para discernir, e só pode pregar esse evangelho quem está vivo. Quem está morto não tem condição. Quem está morto espiritualmente não tem condição para pregar o evangelho. Vamos mais, vamos se aprofundar na palavra de Deus. Está ficando profundo. A Bíblia diz assim: quando se há um momento em que Deus começa a tocar nos corações dos homens, e vai ficar estreito aqui agora, hein? Vai ficar estreito. Quando se há um momento em que Deus começa a tocar no coração dos homens, e você vê aí, ó, a lei seca e a lei do bafômetro, é porque a coisa tá demais. Até em algumas congregações, não são todas, são algumas, Deus há de cobrar, e muitas coisas você ainda vai ver acontecer, principalmente no Rio de Janeiro. Eu estou falando aqui hoje como profeta, hein? Quando se há um momento em que Deus começa a tocar no coração dos homens, Moisés falou assim: a bebedice é uma maldição. Disse Deus através de Moisés: a bebedice é uma maldição. Lei seca e lei do bafômetro vai ficar sequinho a partir de agora. A Bíblia diz que até o sacerdote erra quando começa a beber. A ordem é: nem tu e nem tua família que tem o sacerdócio não beberá, pois o profeta verdadeiro, ele não bebe. O profeta verdadeiro que é de Deus, verdadeiramente ele não enche a cara, ele não é pinguço, ele não é bebum, porque o dia em que você tiver duro, é só você ir na encruzilhada. A tua bebida vai estar lá bem despachada. O teu vinho, a tua bebida forte, o teu contínuo, o teu champanhe, a tua cerveja, a tua cachaça, o teu álcool, vai estar tudo ali, ó. Detalhe, você ainda vai beber à luz de vela colorida, com direito a uma galinha preta, a uma galinha azul ou uma galinha branca com farofa. Ou, se você desejar melhor, uma cabeça de boi, uma cabeça de bode ou uma cabeça de porco. Leva 2 cadeirinhas e vai lá beber a tua bebida à luz de vela com direito a galinha. Não é de Deus! Não é de Deus!
Deus, não adianta inventar não. Vou te dar mais passagem bíblica aqui, ó. Desde o ministério ao pastor, não é de Deus. Se está bebendo, está desviado, tem que aceitar Jesus de novo. Do Gênesis ao Apocalipse está escrito. Está escrito do Gênesis ao Apocalipse. Eu vou e volto e te mostro onde isso que está escrito. A bebedice é uma maldição. No livro de Gênesis, Noé enche a cara, fica nu e o que acontece? O seu filho acaba vendo a sua nudez e acaba pecando, porque o seu pai tinha enchido a cara. A lei do Senhor, Antigo Testamento. Vamos pelo Antigo Testamento. Daqui a pouquinho chego no Novo. Deus falou, os profetas falaram, os anjos falaram, advertiram, cobraram e alertaram que a bebedice é uma maldição. Você não pode beber, você que leva o sacerdócio do Senhor. No livro de Gênesis, a Bíblia nos diz que Ló enche a cara e acaba ficando doidão, e as suas duas filhas acabam cometendo ato sexual com o próprio pai, porque estava sem consciência, estava doidão. No livro de Levítico nos diz que Nadab e Abiú morreram fulminados, e você conhece a história, o linguajar que anda por aí. Foi fogo estranho, foi fogo estranho, foi fogo estranho. Sabe qual foi o fogo estranho? Ó, tinha enchido a cara. Aí Moisés fica preocupado. Arão, o que tu tem feito com os meus sobrinhos, Arão? Qual é o ensinamento que tu tem dado para eles? Ai, meu Deus, o que é isso, Arão? O que tu tem ensinado para os teus filhos? Tira todo mundo do arraial, leva para ali, porque vinho e bebida forte, nem tu e nem tua família não vai beber mais, porque quem leva o sacerdócio do Senhor não pode encher a cara. No livro de Números nos diz assim, Número capítulo 6, versículo 3, nem tu, nem tua família não beberá, pois aquele que leva o sacerdócio tem que ser diferente. No livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 18 ao 19, nos diz que a bebedice é uma maldição. No livro de Juízes, diz assim, o anjo vem e diz a Manoá, Manoá, o teu filho Sansão não pode beber vinho e nem bebida forte, tem que ser diferente. Deus vai falar que hoje, e a palavra de Deus continua, ainda estou na lei do Senhor. No livro de... O negócio vai ficar profundo, irmão. A Bíblia nos diz, em 1 Samuel, quando Eli vai ao templo, e estava lá Ana, e Ana estava atribulada, porque queria ter um filho, ela queria ter um filho. Aí Eli vem e diz assim, olha minha filha, aparta de ti o vinho e a bebida forte. E ela diz, meu Senhor, eu não bebi isso, eu não bebo isso, eu sou uma mulher atribulada. Se Ana fosse outra, ela dizia, quem tem que se consertar é tu e tua família, porque a ira do Senhor já vem aí. Vamos continuar para ganhar tempo. No livro de Jó, capítulo 1, versículo 13, a Bíblia diz que os filhos de um irmão primogênito estavam numa casa, enchendo a cara, bebendo. Daqui a pouquinho o vento soprou e a casa caiu. No livro de Salmos está escrito assim, ó, Salmos 75, versículo 8, e o vinho ferve, está cheio de mistura, ele está todo misturado, daqui a pouquinho vira pinguço. No livro de Salmos 69, 2 diz assim, eu sou a canção dos bêbados, porque eles andam zombando de mim nas letras de suas músicas. No livro de Salmos 104, versículo 15 nos diz assim, que o vinho faz o seu rosto reduzir, o homem fica sem consciência, dá uma tristeza. No livro de Provérbios 21, 17 diz, necessidade padecerá o que ama o vinho, e muita fome de espírito aquele que enche a cara. No livro de Provérbios 23 nos diz assim, não esteja entre os beberrões. E ainda continua, o vinho faz o homem escarnecer, não olhe para o vinho, olhe para a palavra de Deus. Não seja um ébrio, não fica enchendo a cara, não se dá a embriaguez. E no livro de Provérbios 31, no versículo 4 ao 5 nos diz assim, nem o rei e nem o príncipe deve beber. O rei não pode beber vinho e nem os seus príncipes beber bebida forte, para que bebam, se esqueçam dos estatutos e pervertam o juízo e assim defraudam o direito do aflito. Não pode beber, tem que ser diferente, porque se Deus te constituiu como rei e sacerdote, é para você ser diferente. No livro de Cantares nos diz assim, nos alegramos mais em Deus do que no vinho. Continua ainda no livro de Cantares, melhor é o
seu amor do que o vinho. E ainda continua cantando no livro de Cantares. Melhor o seu amor do que o vinho. Aí Isaías, olha assim, então vamos completar o mistério. Em Isaías capítulo 5, versículo 11. Ai dos que seguem a bebedice e demoram até a noite, até que o vinho se esquente. Isaías capítulo 5, versículo 22. Ai dos que são poderosos para beber e guardar a palavra de Deus. Isaías continua ainda, a corda soberba dos bêbados está no vinho. Isaías continua entregando um manto dizendo, até o sacerdote erra por causa do vinho. Isaías capítulo 28, versículo 7, dizendo do sacerdote. Em Isaías capítulo 28, do 1 até o 3 nos diz, eles andarão bêbados, vencido pelo vinho, sem consciência nenhuma, e transgride a lei do Senhor. Isaías continua entregando um manto dizendo assim, bêbados de um profundo sono e ainda sem entendimento. Aí Isaías vai mais no profundo, vou entregar um mistério mais profundo ainda. Isaías capítulo 56, do versículo 8 ao 12. Os teus atalaias são cegos, os teus pastores são coludos, e o povo anda sem direção, por causa que eles têm olhado para o vinho e não guardado mais a palavra do Senhor. No livro de Jeremias capítulo 23, do versículo 9 ao 12, nos diz assim, muitos estão embriagados e vencidos pelo vinho, e Deus um dia os cobrará. No livro de Joel capítulo 1, versículo 5, despertai, pinguço, despertai deste vinho, porque Deus quer te dar revelação profunda. Em Naum capítulo 1, versículo 10, nos diz assim, porque ainda que eles se saturem do vinho como bêbado, serão consumidos. Só na lei, só na lei. Só na lei do Senhor, Antigo Testamento. Hoje Deus vai te revelar a verdade do Evangelho. Em Amós capítulo 2, do versículo 12 ao 16. Vós que deste vinho aos meus profetas e ordenaste, não profetizareis. No juízo final eu acerto com todos vocês. Abacuque capítulo 2, versículo 15. Ai daquele que dá de beber ao seu próximo para ver a sua nudez, vigie. Ele está tentando ver a sua nudez. Queima Jesus! E ainda continua no Antigo Testamento ainda, vamos continuar. Dois pinguços sem vergonha, Nabucodonosor e Belsazar, eles que viram a mão de Deus, eles gostavam de encher a cara mesmo. Dois pinguços sem vergonha, Nabucodonosor e Belsazar, pinguço, beberrão e bebum. Daniel diz assim, olha, nós não vamos se contaminar com os manjares do rei. Aí os seus amigos, qual é o manjar, Daniel? Eles gostam de encher a cara, a gente tem que ser diferente, tem que ser diferente. Aí o que acontece? O primeiro pinguço parte, que é o Nabucodonosor. Aí tem o teu substituto. O substituto substituiu o reinado, mas ele não observou os mandamentos. Deus até deixou, ele seguiu o caminho dele, mas o que acontece? Ele pensou que os vasos preciosos de Deus tinha que encher a cara, tinha que se embriagar. Ele pega os vasos preciosos de Deus, os utensílios do Senhor, e começa a encher de vinho. Ele nem mal termina de encher de vinho seus utensílios, o dedão vem na parede e vem o escrito Menel, Tekel e Pérez. Menel, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta, seu pinguço. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas, porque Deus há de trazer à consciência todo homem que não se apartar das coisas erradas. Irmão, tem mais, isso aqui é profundo. Miqueias capítulo 2, versículo 11. Se houver alguém que siga o seu espírito de falsidade, mentindo e dizendo, eu profetizo acerca do vinho, esse é um falso profeta. Porque se nós observando aquilo que o diabo gosta, não é de Deus. O dia que você tiver dura, é só você ir na encruzilhada, tá lá a tua bebida, com direito a galinha preta, galinha azul, galinha branca ou cabeça de bode. Em Obadias capítulo 1, versículo 14 diz assim, não parai nas ruas e nem na encruzilhada. Tudo aquilo que tira a consciência de um homem ou de uma mulher entre o certo e errado não é de Deus. Nunca foi e nunca será. Desde o ministério até o pastor, tomara que não esteja fazendo isso, porque se estiver fazendo, está desviado. Tem que aceitar Jesus de novo. Santificai-vos, pois amanhã o Senhor
fará maravilha no meio de vós, porque sede santo, como ele é santo. Vamos para a graça, Novo Testamento. No Novo Testamento também diz, águas que viraram vinho. Você conhece a história, suquinho de uva. Então, não confunda as coisas. A Bíblia nos diz assim, dizendo em Efésios capítulo 5, versículo 18, não vos embriagueis com o vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito do Senhor. Em Mateus capítulo 27, versículo 34, nos diz assim, que eles ofereceram vinho misturado com mirra para ele beber e ele não bebeu. Em Marcos também diz assim, não beberá, vigie. Em Lucas capítulo 1, versículo 15 diz assim, o anjo vem e diz a Zacarias, João Batista, não poderá beber vinho e nem bebida forte, ele é diferente, ele foi chamado para ser profeta. No livro de Lucas nos diz que nem Jesus e nem João Batista tocaram nem no vinho e nem na bebida forte, foram diferentes. No livro de Lucas, isso aqui você pega aí para ler, ó. Livro de Lucas capítulo 21, versículo 34, palavras de Jesus Cristo, vigiai para que o vosso coração não se carregue de embriaguez, e os tais não subirão no arrebatamento da igreja. No livro de Romanos nos diz, é bom que o homem não beba vinho, para que não fique sem consciência, não andemos em bebedeira, continua dizendo no livro de Romanos. No livro de Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21, nos diz assim, os que seguem a bebedice não entrarão no reino dos céus. No livro de 1 Timóteo capítulo 3, versículo 3, nos diz acerca do sacerdócio, aqueles que desejam o episcopato não deve ser dado ao vinho nem espancador, desde o ministério ao pastor, não pode tocar nisso, se tocar está desviado, tem que aceitar Jesus de novo, continuando dizendo a advertência do Senhor, no livro de Tito capítulo 2, do versículo 3 ao 5, nem as mulheres e nem as crianças podem beber, eles não podem tocar nisso, tem que ser diferente conforme está escrito. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 3, nos diz assim, em tempos passados éramos beberrão, agora temos que viver em novidade de vida. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10 diz, nenhum bêbado entrará nos céus, entra no inferno, no céu não entra não. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11 nos diz assim, não esteja com o tal que se dizendo ser irmão é um crente beberrão, vigie porque Deus vai cobrar. E Deus ainda resume assim dizendo, já que você quer beber, siga a tua bebedice, mas saiba de uma coisa, no juízo final Deus há de cobrar a todo o tal que segue esse segmento de pinguço. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 10 nos diz assim, o tal beberá do vinho da ira de Deus. Em Apocalipse capítulo 16, versículo 19, já que tu gosta de beber, tu vai beber até o gargalho, você vai beber o cálice do vinho da sua indignação, da ira de Deus, e depois será atormentado para todo sempre no lago de fogo e enxofre. Já pensou acerca disso? Livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 11, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de tarde, nem de noite, e nem de madrugada. Os que morreram sem salvação foram para o inferno, e estão 24 horas em tormenta. Irmão, é muita coisa, é muito versículo da palavra de Deus, é muito. O dia que você ter fome e sede de justiça, você não vai ser saciado, porque você gosta da embriaguez, vai ficar pobre de espírito, e o dia que tiver duro financeiramente, sua bebida vai estar lá, na encruzilhada, porque você seguiu embaixo de maldição, com direito a velhinha e uma galinha com farofa, você vai beber a luz de vela lá na encruzilhada, e a Bíblia diz que não parai nas ruas, e nem na encruzilhada. Não é de Deus, não é. Aquele que é de Deus verdadeiramente não bebe e nem enche a cara. O que ele bebe é água e guaraná,
só. Negócio de vinho, contine, champanhe, cerveja, bebida forte, cachaça, causando a embriaguez, não é de Deus não. O pastor, seu porteiro, não é de Deus. Tem que aceitar Jesus de novo. Está desviado. Tem que aceitar Jesus de novo. Deus avisou no livro de Levítico, deixou como estatuto perpétuo. Vai lá ver. Isso será como estatuto perpétuo de geração em geração. Nem tu e nem tua família beberá. Deixou para exemplo os 2 filhos de Arão, sobrinho de Moisés, morreram fulminados. Agora você conhece a história do fogo estranho. Agora você conhece. Jesus Cristo falou também, no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 34, vigiai com o vosso coração, para que não se encheis da embriaguez. O Espírito Santo também alertou, dizendo, em Efésios, capítulo 5, versículo 18, não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Os anjos celestiais também avisaram, no livro de Juízes e no livro de Lucas, Manoá, Zacarias, os vossos filhos não podem beber. Eles são santos, separados para uma missão, para um propósito, para um sacerdócio. Não beberão! E para resumir, os profetas alertaram. Miqueias, capítulo 2, versículo 11. Em Obadias, capítulo 1, versículo 14. Vigiai com a encruzilhada. Em Isaías, capítulo 8, versículo 19. Não consultei os mortos e nem espíritos de familiares. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 7 ao 18. O arrebatamento está próximo. E ai dos que seguem a bebedice, pois não serão levados. Não serão levados. Mas, irmão, o que isso aí tem a ver com a mensagem? Tudo, alinhamento profético, não sair da palavra. Eu estou bem alinhadinho. Você não pode falar que eu aumentei ou que eu diminuí. Preguei a reta de justiça. É o alerta final de Deus. Se você quiser aceitar, amém. Se não quiser, segue esse juízo. No juízo final, ele encontra com você. Muitas pessoas, em vez de se aprofundar, irmão, nessa palavra, para ensinar o povo, não se aprofundam. Eles se afundam e ainda afundam um montão junto com heresias, com distorção da palavra. Mas no juízo final, Deus vai acertar com todos esses homens infratores. Hoje é forte isso, é profundo, eu sei disso, é tremendo. Mas é a resposta de Deus para a tua vida, que vem do livro sagrado, a Santa Bíblia, o Evangelho eterno, que não muda. Vamos verbalizar sim, mas o que está escrito, não sair da palavra. Porque este é o alinhamento profético para a tua vida. Nessa instrumentação de palavra que eu acabei de falar, Deus te alertou. Porque nos traz um ardor despertamento para explicar, ensinar nessa ministração. Quem está vivo espiritualmente entendeu o mistério. Agora, quem morreu espiritualmente vai falar que eu exagerei. Pois essa é a palavra viva e eficaz. Pois Deus é vivo. E Ele é Deus dos vivos, não dos mortos. Assim diz a palavra do Senhor. Irmão, quando o homem ou a mulher perde prazer de pregar essa palavra e fica só na distorção, distorcendo o Evangelho, irmão, pode ter, sem sombra de dúvida nenhuma que eu estou falando aqui. Está desviado espiritualmente, morreu espiritualmente. Porque é um prazer muito grande pregar esse Evangelho do jeito que ele é. Se você não sente prazer de pregar esse Evangelho do jeito que ele é, você não está indo mais na direção do céu, não. Você está indo na sua própria direção. E se não se consertar, vai queimar no inferno. Já estou encerrando. Às vezes as pessoas me dizem assim: mas vem cá, por que você não falou para Cicrano e Bertano se você sabe que ele está dentro de algum argumento que você prega? Primeiro que a palavra de Deus não é para qualquer um, é para quem quer ir para o céu. Jesus Cristo falou: não lançai pérola aos porcos. Se a pessoa não vai aceitar, não vai querer seguir o Evangelho do jeito que ele é, eu vou ficar perdendo tempo jogando pérola aos porcos. Essa palavra de Deus é preciosa. Ela só tem que ser anunciada para quem quer. Agora aqui eu não posso evitar.
Aqui eu estou como profeta. Tem que entregar tudinho, até o último centavo. Tentaram me atrapalhar com o telefone convencional ligando, eu desliguei, tá travado. Tentaram me atrapalhar no celular ligando, eu travei. Agora é você e Deus. Estou como profeta, aqui não tem como evitar. É a mesma coisa na igreja. Quando eu estou pregando na igreja, eu também saio e entrego tudinho. Não tem como evitar. Agora, se a pessoa que está próximo de mim é um defraudador, é um distorcedor da palavra, e não vai querer ouvir, eu não vou ficar perdendo tempo, não. Só se ela quiser ouvir a verdade. E olhe lá, eu falo só se Deus falar para mim falar. Porque ultimamente a gente tem que fazer que nem Jesus, irmão. Porque os detetives do diabo estão andando por aí, ó. Escriba, fariseu, saduceus. Jesus só respondia quando dava para responder. O próprio Jesus, sabiamente, quando os homens preparavam um laço de morte para Jesus, querendo pegar Jesus em palavras verbalizadas, Jesus dizia assim: o batismo de João é dos homens ou é de Deus? Aí eles não sabiam responder. Nós não podemos responder acerca deste negócio. Aí Jesus falava: eu também não posso lhe dar resposta. E se retirava. Vigie. Nem toda pessoa você pode sair respondendo, porque é laço de morte, é laço de prisão, é laço de calúnia. Vigie com quem tu fala. Deus está falando aqui hoje. Eu jamais falaria isso aqui se não fosse Deus falando nos meus lábios. Ó, tá chegando até você a mensagem através dessa locução nas ondas amigas desta emissora de rádio, ou através do CD, vai chegar até você também, e você vai ser abençoado e alertado em nome de Jesus. Irmão, é muita coisa. Para ir para o céu, irmão, você tem que se preparar mesmo, porque senão muitos já abriram os portões do inferno para si e não perceberam. Não perceberam. Os portões do inferno estão abertos e eles não perceberam. É muito sério, irmão. A salvação de uma alma é muito sério. Examine-se, pois, o homem, para saber se ainda está no caminho, porque ainda há oportunidade de salvação. Enquanto a vida, a esperança de salvação. Agora, se morrer sem se consertar, vai direto para o inferno. Sem fazer curva, vai direto. Vai direto. Você vê aí, os valores estão mudando. O certo passou a ser errado. E o errado passou a ser certo. E os homens se esquecem que a vestimenta final de todo homem, o fim de todo homem, é receber de presente um paletó de madeira, vermes percorrendo o seu corpo morto e ali comendo bichos, e em breve o homem virará pó. E se cumprirá Hebreus 9:27. Morreu, segue-se o juízo. Você é formado de corpo, esqueleto, alma e essa carne bonita que encobre o seu corpo. Mas em Eclesiastes 3:20 diz: todos nós somos pó da terra. Um dia partiremos desta vida para outra, para prestar conta com aquele que nos deu a estadia de vida nessa vida. O que você está pensando? O que você está lendo? O que você está ouvindo? O que você está cantando? O que você está escrevendo? O que você está tocando no teu instrumento, harmonizando, expressando em palavras? Qual é o seu caminho? É mau ou é bom? O que você está pensando no seu final? Porque um ano inteiro Deus te deu a oportunidade para você se decidir, e você não se decidiu. Depois vai ser tarde demais. Vai ser tarde demais, porque a escolha bateu a porta do seu coração. Bateu a porta do seu coração para você escolher. É você quem escolhe a quem servir, a Jesus Cristo ou a Satanás, reino dos céus ou reino das trevas, seio de Abraão ou abismo, paraíso ou inferno, céus ou lago de fogo, anjos celestiais como teu parente ou demônios do inferno como teu inimigo, paz ou tormenta, descanso ou sofrimento, mansões celestiais ou mansões infernais, músicas em adoração a Deus ou músicas mundanas, salvação
ou perdição, luz ou trevas, águas purificadoras ou águas que contaminam, os anjos que serão teu amigo, os serafins, os querubins ou os arcanjos, ou os 4 anjos ferozes que serão teu inimigo, que serão soltos em breve, conforme escrito no livro do Apocalipse, ruas de ouro ou ruas de esgoto, alegria eterna ou tristeza eterna, livro da vida ou livro da morte, governo da justiça ou governo da injustiça. É você quem decide para onde você vai ou aonde vai morar quando atravessar desta vida para outra. Faça um DDD, descaje direto a Deus. Faça um DDD, ande na direita, direito com Deus. Ou então siga o teu partido, PPP, Partido dos Pecadores Perdidos. Mas saiba que Deus sempre deu oportunidade. Deus não é injusto. Deus não é injusto. Ele tem usado os seus atalaias e os profetas para alertar na face da terra a raça humana, porque Deus profetizou. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, operando Deus. Quem impedirá? Jesus Cristo falou: eu não julgo a ninguém, mas a palavra que eu prego há de julgar no último dia. O Espírito Santo falou: eu quero te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Aceita essa proposta? E os anjos celestiais, eles concordam e em breves virão aqui para pregar o Evangelho. Você sabe da história do dilúvio, fogo que desceu do céu, a terra que abriu a sua boca e engoliu aqueles homens, os homens que foram feridos com hemorroida porque levaram a arca do Senhor para querer profanar, Isaías alertando acerca da podridão, Amós pregando antes do terremoto vir, leões que devoraram os carnarebes, os 3 amigos de Daniel que foram jogados na fornalha e não se queimaram, só queimou a corda. Está dormindo aí? Então acorda. Um anjo que trabalhou a favor do profeta Eliseu e matou mais de 1000 homens, o profeta Elias, que foi levado aos céus, e Jezabel, que teve a carne comida, e o profeta que profetizou contra o rei, e o rei que secou-se a sua mão, e o juízo de Deus que foi pregado através de Jonas. Você conhece as histórias? Você conhece a história de Jó, a história de Naum, a história de Zacarias, onde nos diz que nos finais dos tempos também os olhos pularão de sua órbita e a língua secará por causa do intenso calor que vai acontecer sobre a face da terra. A história do rei que morreu com de bicho, a história de Ananias e Safira que foram fulminados, a história de Judas Iscariote, de Saul que se suicidou, Judas Iscariote porque vendeu o Filho de Deus, e Saul que perseguiu o ungido do Senhor, a história da torre de Siloé que caiu e aqueles homens morreram. Tudo isso está escrito na Bíblia Sagrada. Deus quer te alinhar, mas para Ele te alinhar, você tem que ouvir os profetas da verdade, porque ainda existe profeta verdadeiro, ainda existe homens e mulheres verdadeiros, ainda existe bispo, pastores, evangelistas, presbíteros, doutores da lei e da palavra do Senhor, sacerdotes, apóstolos, pregadores, profetas, atalaias, ministros e obreiros, diáconos, missionários, zeladores, porteiros, levitas, cantores, instrumentistas e compositores de letras em adoração a Deus. Ainda existem esses homens verdadeiros. São poucos, mas ainda tem sobre a face da terra. Procure um numa igreja mais próxima da tua casa e ali aceite a Jesus Cristo para que a sua alma possa ser salva. Em nome de Jesus. Isaías capítulo 57, versículo 4 diz assim: de que fazei o vosso passatempo? Tu está se ocupando com o quê? Com coisas mundanas ou com coisas espiritual? Porque a ordem de Deus é pregar em tempo e fora de tempo, porque já estamos caminhando para o final dos tempos. Você está vendo as coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Chegou a hora de você se alinhar profeticamente, porque neste alinhamento profético, dentro deste alerta final, a lei de Deus é maior do que a lei dos homens.
Agora é a hora de você pregar mesmo alinhado dentro da palavra do Senhor. Mostrar o que está escrito. Mostrar que Deus fez o homem para ser cabra macho, marido de uma mulher só. Porque está escrito que homem com homem é abominação. Nenhum afeminado ou afeminada entrará no reino dos céus de qualquer maneira. Tem que se consertar diante do Senhor, senão queimará no fogo do inferno. Deus alertou aqui hoje. Agora é você e a sua consciência no juízo final. Acerta-te com o teu Deus enquanto é tempo. Acerta-te com o teu Senhor enquanto é tempo. Pois um dia Ele há de trazer à existência toda a conduta de um homem. Tudo aquilo que o homem fez e tudo aquilo que o homem deixou de fazer. Ele há de cobrar um dia, mas esteja certo com o teu Deus, porque senão depois vai ser tarde demais. Quando eu falei do negócio das revistas imorais, irmão, é coisa séria. A Bíblia diz assim, ó, Mateus capítulo 5, já vou encerrar já. Mateus capítulo 5, versículo 28. Aquele que olhar, só em olhar, irmão, para uma mulher e a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Se tu tem a tua mulher, olha para a tua mulher, deixa a mulher dos outros, ou então destrua essa tua revista aí de mulher pelada ou de homem pelado, porque isso não é de Deus não. Porque no livro de Salmos 101, versículo 3 diz assim: não porei coisas más diante dos meus olhos, porque no juízo final a consciência vai arder. E em Mateus ainda diz assim, ó, o que adianta? Ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma. Em Naum capítulo 1, versículo 3, ao culpado Deus não vai tirar por inocente, antes cobrará um por um tudo aquilo que o homem tem cometido. Por isso, essas são as palavras de hoje. Deus falou aos nossos corações aqui hoje. Ficamos por aqui mesmo, prometendo voltar sábado que vem, no mesmo horário e no mesmo canal, que te dá visão. Aqui não tira a tua visão, aqui você tem visão. Quem será o teu acusador no juízo final? Já meditou acerca disso? Já meditou? Por isso, se conserte com o teu Deus, antes que seja tarde demais, porque tudo Ele vê, tudo Ele enxerga, e ao culpado não tirará por inocente. Deus possa falar mais forte em cada coração e vos iluminar mais e mais, hoje, sempre e eternamente, porque Deus é com a tua vida, com a minha vida, com as nossas vidas, até a consumação dos séculos. Procure uma igreja mais próxima da tua casa, que tenha a marca original de Jesus. Não aceite imitação, só o que é original, que tenha a marca do nome e do sangue de Jesus. E ali congregue e adore a Deus e espere o retorno de Jesus Cristo, porque Ele já está vindo aí para buscar o seu povo, um povo seu especial, zeloso e de boas obras. A parte daqueles que não querem mais compromisso com a palavra de Deus, porque a esperança da raça humana é a palavra do Senhor reinar em nossos corações. Caso contrário, a alma de muitos irão para o inferno. Então, busque na palavra do Senhor a resposta que você precisa. A resposta está na palavra de Deus. Deus falou contigo aqui hoje, através desse tema de mensagem, o alinhamento profético, o alerta final. A lei de Deus é maior do que a lei dos homens. Essas são as palavras de hoje. E até uma próxima oportunidade. Glórias a Deus. Dentro nesta verbalização e eloquência de pregação, Deus te alertou aqui hoje. Para poder finalizarmos, Salmos 33:12 nos diz assim: bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Se Deus é o Senhor, a nação vai ser
bem-aventurada, Deus. E que Deus possa falar mais forte ao teu, ao meu e aos nossos corações. E reforçando a tese, procura uma igreja mais próxima da tua casa, o mais rápido possível e urgente, porque Jesus Cristo está voltando para buscar o seu povo, um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Deus falou, Jesus Cristo falou, e o Espírito Santo falou, e os anjos de todas as hierarquias concordaram, dizendo: